ele permite com que você mexa na base de cálculo de tal forma que mesmo aplicando 17%, a sua alíquota fica como se fosse 3%. É o que acontece, por exemplo, com arroz e feijão aqui no estado de Goiás, tá? Então eu mexo na minha base de cálculo, dou uma redução. A minha compra, minha venda, por exemplo, é R$100, mas eu tenho uma redução na minha base de cálculo. Minha base de cálculo não vai ser 100, ela vai ser menor, ela vai ser, por exemplo, 20. De tal forma que se eu pegar 20 e multiplicar por 17, vai dar o valor de ICMS para eu poder pagar, né? Mas se eu pegasse esse valor de ICMS e dividisse pelo valor principal lá, é a mesma coisa que eu estivesse aplicando uma alíquota de 3%. A alíquota não existe, mas você faz a legislação mudar para que se permita essa diminuição no tributo. Aí por que arroz e feijão? É porque é chamado de produtos de cesta básica, né? Produtos essenciais. Tem um princípio, pessoal, princípio de essencialidade. Quanto mais essencial for um produto, menor tem que ser a alíquota. Já comentei com vocês na sala de aula, na primeira aula que eu falei de ICMS rapidamente, a energia elétrica, né? Gente, é um bem totalmente essencial. Hoje, olha aqui, ó. Tô necessitando da energia elétrica para passar isso aqui para vocês, né? Porém, a energia elétrica é a maior alíquota, né? Já falei para vocês, peguem o talão de energia de vocês, verifiquem lá a tributação lá de ICMS, de PIS, COFINS, tire os tributos e você vai verificar o quão barato ficaria a energia, né? Eu não estou falando que não tem que ter tributos, eu já sei, você sabe muito bem a minha opinião, né? Mas a alíquota do ICMS em relação à energia elétrica realmente ela deveria ser revista, até porque afronta realmente essa questão da essencialidade do produto, né? Fora a questão do contribuinte ser qualquer pessoa física ou jurídica, né? O responsável pode ser um terceiro, tá? A legislação fala que eu posso jogar a responsabilidade para um terceiro para ele ser responsável pelo pagamento do ICMS, tá? Então, como que eu posso fazer essa responsabilidade? Ou por transferência, que é atos ou omissões do contribuinte, ou por substituição tributária, que é um dispositivo legal, né? Houve o contribuinte ele não arcou com a carga tributária, você está vinculado ali ao fato gerador, você é solidário no pagamento do ICMS, tá? Então o Estado pode vir cobrar de você sim o ICMS, tá? Até mesmo quando a gente faz compras pela internet, eu vou falar no próximo aula sobre o diferencial de alíquota, mas já adiantando, se não tiver pagamento pela empresa, o Estado pode vir em cima de você cobrar o ICMS, a diferença lá de alíquota para você pagar o ICMS, tá? Então pode ser feito sim essa responsabilidade. Agora, a substituição tributária sim, por dispositivo legal, né? O que é isso? Eu transfiro a um terceiro a responsabilidade por fazer o pagamento do meu tributo, tá? Por que é tão utilizada a substituição tributária pelos estados e agora os municípios estão usando também? Porque é muito mais fácil você jogar para uma empresa a responsabilidade pelo pagamento de toda a cadeia do que você ficar fiscalizando vários contribuintes, né? Então por isso que é criado a chamada substituição tributária, né? É uma forma do governo garantir o dele, bem a palavra, né? Garantir a arrecadação de forma antecipada, tá? Por isso a substituição tributária. E ela diferencia-se aí substituição tributária para frente e para trás, tá? A substituição tributária para frente, o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição de 88, né? Diz da questão da antecipação do pagamento, né? Então você antecipa o pagamento. O responsável é vinculado ao fato gerador. É a substituição tributária mais utilizada, tá? E, por exemplo, a indústria, né? A indústria produz um produto. Esse produto, pela legislação, está sujeito à substituição tributária, tá? Para a substituição tributária, pessoal, nós temos o chamado substituição tributária nacional e a substituição tributária dos estados, né? Então, tem aqueles produtos que nacionalmente são substituição tributária em qualquer lugar do país, óbvio, né? Refrigerante, gás de cozinha, né? Todos os produtos são substituição tributária em qualquer ente da federação, tá? Determinado lá normas do CONFAS, inclusive. E nós temos a substituição tributária interna, né? Que aí a cada legislação define. Esse produto aqui é em Goiás, mas lá no Mato Grosso não é. No Mato Grosso é e no Mato Grosso do Sul já não é. Então tem essa diferenciação, tá?
Então, mais uma vez, a importância de se conhecer a legislação daquele ente federado, daquele estado ao qual seu cliente está inserido, tá? Se você tem um cliente que vai trabalhar, que vai atuar no estado do Mato Grosso, você vai ter que pesquisar a legislação do Mato Grosso, saber como que é a substituição tributária no Mato Grosso, como que é a geração das guias, que data que tem que ser feito o recolhimento, né? Quais são as alíquotas, tudo isso para fazer um planejamento tributário, tá? Então a importância de se conhecer a legislação de cada estado, tá? Então eu determino a indústria o recolhimento do ICMS por toda a cadeia. Então, fora a parte dela, a indústria, pela venda do produto dela, ela é obrigada a recolher o ICMS por todo o processo até chegar no consumidor final. Então, eu tenho a indústria, tenho o distribuidor, o fornecedor, né? O comércio varejista e chega em mim. Então, a indústria está recolhendo o ICMS até chegar em mim. O Estado não está esperando a cadeia acontecer, o final da cadeia acontecer. Ele antecipa essa cobrança para o instituto chamado IVA, IVA ou MVA. É um índice, né? A legislação determina que cada produto tem um índice, tem um IVA, tem um MVA para cálculo, tá? Aí você pega esse índice e faz todo um cálculo para se reconhecer o valor da substituição. Cálculo, como eu disse, na próxima quarta-feira eu vou trabalhar com vocês, tá? Em questão da análise da constitucionalidade da substituição tributária para frente, pessoal, isso aqui é uma briga muito antiga, tá? Vários juristas aí, apesar do STF, tá? Já o STF tem alguns posicionamentos já e decisões a respeito da validade da substituição tributária para frente. Alguns questionam porque ela já está acontecendo, já está sendo feito o recolhimento antes mesmo de ocorrer o fato gerador. Aquele fato gerador lá na frente entre o supermercado aqui da esquina e a minha pessoa, por exemplo, não aconteceu ainda. E a indústria já está pagando ICMS lá no início, né? A gente não fala que o tributo é vinculado a um fato gerador, né? O imposto não é vinculado a um fato gerador, alguns impostos aí. Então você está antecipando ao fato gerador, né? Aí tem discussões e discussões, tá? Quanto a essa questão. Inclusive causa essa discussão em relação à repetição de indébito. O que é isso? Houve um erro no recolhimento, recolheu-se a maior ICMS repetição tributária. Quem tem o direito de fazer essa restituição, o pedido de devolução desse dinheiro? Quem for responsável pelo pagamento, a indústria ou eu aqui no final da cadeia, né, o consumidor final? Aí também isso é uma discussão muito grande juridicamente, tá? Essa discussão segue aí bastante em relação também à questão das repetições de indébito, tá? Já a substituição tributária para trás, ele é após a ocorrência do fato gerador, chamado de diferimento, tá? Eu espero ocorrer o fato gerador e aí eu vou cobrar o ICMS, tá? Isso aqui, o diferimento, ele acontece no Mato Grosso. Mato Grosso acontece isso, tá? A ocorrência do fato gerador, eles esperam terminar o fato gerador para depois fazer o cálculo da substituição tributária, tá? Que é chamada substituição tributária para trás, tá? E em relação à legislação, pessoal, como eu disse, cada estado tem a sua. Eu estou trazendo o estado de Goiás porque nós estamos inseridos no estado de Goiás, né? O regulamento do estado de Goiás, o RCTE, ele tem anexos, tá? E cada anexo traz uma situação. Então nós temos o anexo lá que traz das isenções, nós temos o anexo dos benefícios fiscais, tá? E o anexo que trata da substituição tributária no estado de Goiás é o anexo 8º, o anexo 8, tá? Então, o decreto 4852 de 29 de dezembro de 97, que regulamenta o Código Tributário do Estado de Goiás, né? No anexo 8 ele traz a substituição tributária. Então, no anexo 8 diz que, artigo 1º, a substituição tributária prevista nos artigos 41 a 43 desse anexo, né? Deste regulamento, é disciplinada pelas normas contidas nesse anexo, tá? Então, observe, eu não vou trazer aqui a legislação toda. Vocês, por gentileza, entrem, verifiquem a legislação, tá? Eu apenas trouxe aqui para título de conhecimento que no anexo 8º, dentro do estado de Goiás, fala sobre a substituição tributária, tá bom? Então, pessoal, esses slides vão estar disponibilizados no SEI, tá? Hoje já. Como eu disse, hoje eu trouxe apenas um conceito básico a respeito do ICMS, tá? A questão da legislação lá, dos princípios, né? Por que
eles têm essa exceção aos princípios. A questão aí da substituição tributária, né, para frente e para trás, a importância para o fisco aí da substituição tributária. Agora o cálculo mesmo do ICMS, a questão do crédito, do débito, de como se calcula a substituição tributária, o DIFAL, tá, que é a diferença de alíquota, eu vou trazer na próxima quarta-feira, tá? Então eu peço por gentileza que vocês vejam os slides, acompanhem a videoaula. Dúvidas, novamente eu digo sempre, pergunte-me, tá? Não fiquem com dúvida, tá bom? E por favor, pessoal, vão vendo os vídeos mesmo, tá? Vão estudando aí os vídeos, tá? Vão acompanhando. Como eu disse, críticas, sugestões de mudar a aula, por favor me falem que vocês queiram, vamos mudar como se fazer a aula, tá? Não seja mais pelo canal, alguma outra forma, por favor me comente, tá? A gente pode mudar sem problema nenhum, tá bom? Então, uma boa noite a todos, tá? E peço que realmente leiam aí o conteúdo e a videoaula, assistam a videoaula. Na próxima quarta-feira eu vou concluir a questão dos cálculos, aí passo atividades para vocês fazerem, tá? A respeito do ICMS, tanto na parte da legislação quanto na parte do cálculo, tá? Na próxima atividade avaliativa nossa, então a gente começa já com o ICMS e também o cálculo lá do lucro presumido, tá bom? Uma boa noite a todos, muito obrigado.